eh, que vocês já a gente já vem falando sobre ele, tá. Então não tem nada, assim, que seja tão diferente, enfim, ok? Eh, vamos lá. Então, na aula passada, a gente tinha terminado aqui nessa parte, né, de lateralidade, né. Eu falei, até vi o finalzinho do vídeo, né, que eu coloquei, que eu falei assim, que estava faltando 3 minutinhos, achei melhor a gente, esperar para começar agora. Eh, então o que que é, né, a lateralidade ela é dividida, né, o desenvolvimento da lateralidade é dividido em 4 etapas. Então a primeira etapa, né, a criança não distingue nem percebe que seu corpo tem 2 lados. Na segunda, ela passa a compreender que cada braço está de um lado do corpo. Na terceira etapa, ela diferencia suas extremidades e mais tarde seus órgãos pares, né. Então, tipo, tenho 2 pezinhos, né, tenho 2 mãozinhas, e sabe com precisão os 2 lados e qual a dominância deles, tá. Então qual que é o mais, forte, né, desses 2 lados aqui. E aí, como que ela é observada, né, nos diferentes segmentos, então dos membros superiores, dos inferiores, a lateralidade ocular, né, então quando você vira para a direita ou para a esquerda, e a auditiva também. Então você começa a perceber que tem crianças, né, que respondem melhor, quando se fala perto, né, do ouvido direito ou do esquerdo. Quanto à dominância, né, ela tem cruzada, homogênea ou ambidestra, né. E aí a gente calcula ela como raciocínio, aqui tem as áreas do cérebro, né, responsáveis pela lateralidade, então a gente pensa nela, né, como raciocínio, a forma como você percebe o mundo, o lado esquerdo. Já a linguagem e os cálculos estão do lado direito do cérebro. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Como que ela pode, se encontrar, né? Ela pode ser homogênea, ou seja, ela pode ser, tão funcional do lado direito quanto do esquerdo. Ela pode ser cruzada, então, é literalmente, né, invertida, tá? Então, quando você faz alguma coisa, você utiliza o seu lado direito para fazer algum movimento do lado esquerdo e vice-versa. E ambidestra, né, então quando a gente fala da escrita, né, é mais interessante, então aí você ambidestra, você consegue, utilizar, igualmente os 2 lados do seu corpo. Como que a gente identifica a má formação da lateralidade, né, então problemas de estruturação espacial, né, então do espaço que se ocupa a partir dessa percepção da lateralidade. Desorganização das funções de linguagem também são importantes e elas não são muito associadas, né, à lateralidade. Da parte motora, né, a disgrafia, né, que é a disgrafia? Que é uma alteração, né, que vai afetar a funcionalidade da escrita, tá. Então na disgrafia, os problemas eles ficam evidentes principalmente no que se refere, à grafia e ao traçado, a forma como você vai escrever, né. A criança não consegue seguir a direção gráfica, então antigamente, agora nem sei se usa mais isso, a gente usava aqueles cadernos de caligrafia, a criança não conseguia acompanhar, né, aquela linha maior e a linha menor, preencher corretamente aquilo. O caderno é muito desorganizado, então é aquele que começa a escrever aqui embaixo, termina lá em cima, ou, né, ou faz aquelas ondas, assim, na escrita. E os movimentos são muito lentos e inconstantes, né, então você vê aquela dificuldade de fazer o A, né, desenhar, né, as letras, enfim. O comportamento, né, a criança passa a ser muito indecisa, até por essa dificuldade de compreender, né, o que é que ela vai fazer ali. E insegura, porque geralmente, existe um julgamento muito grande, né, dessas crianças, assim, até pelas próprias crianças, né, eu costumo falar que, não tem crueldade maior do que a da própria criança, né, eles são bem quando eles querem, eles são bem ruinzinhos, né.
Bom, o que que a gente de que forma que a gente pode identificar, então, essas dificuldades, né. Então, dificuldade de reconhecer direita e esquerda, então você ensina para a criança, ela confunde o tempo todo, ou você vê, você vai: "Levanta a mão esquerda", a criança vai lá, né. Dificuldade de seguir direção gráfica, então, a leitura, né, iniciando, pela esquerda, então ela geralmente ela não sabe por onde começar, tá, então isso é obviamente depois a gente explicando, tá, então se você quando a criança está aprendendo e você mostra para ela por onde ela começa, ela geralmente ela vai para o outro lado, assim, então, né, a dificuldade de leitura é muito grande. É comum dificuldade da discriminação visual também, então ela não consegue acompanhar visualmente aquilo que foi, desenhado ou escrito. Comum escrita de letras e números em espelhos, então é o invertido, né, o espelho é sempre um invertido. Má postura, né, porque, é como se ela está muito relacionada ao equilíbrio também, à lateralidade, então se você tem, um lado mais forte do que o outro, então você também acaba meio que pendendo, né. Desajuste oi? Nessa, escrita de letras e números de espelho é disgrafia? Não, a disgrafia ela é mais específica, tá, ela afeta a funcionalidade mesmo da escrita, tá. Como é que eu vou explicar? Hã, é como se o traçado não ela não consegue fazer o traçado, tá. Então aquela que treme muito, ela não consegue fazer, por exemplo, o B, né, que você faz a voltinha para cima e depois você faz outra voltinha. Então aquele desenho, né, eu queria fazer numa lousa aqui, eu não tenho. Eh, Na disgrafia ela não consegue acompanhar aquela figura, tá. Porque ela não compreende, por exemplo, que ela tem que começar do pezinho do B, né, subir, descer, depois fazer a outra voltinha, depois fazer a outra voltinha, entende? Ou o A, ela vai começar pelo lado inverso, então como é que você faz o A pelo lado inverso? Entende? Fica, né, você faz assim, né, o desenho do A, não é isso? Na disgrafia, ela vai fazendo ao contrário, assim, ela geralmente ela tenta acompanhar pelo lado inverso, tá? E o espelhado é a mesma coisa, você vê ele é ao contrário, então o B, ao invés do compridinho ser, né, do lado esquerdo, ela às vezes ela faz pelo lado direito e virado para cá. Como? Só Deus sabe, né, porque é A mais letra E é mais visível quando faz maiúsculo. isso, mas é mais difícil, eu, né, quando a pessoa tem essa dificuldade, é mais difícil de escrever do que quando você consegue escrever normalmente, tá. Hã, então isso gera, claro, uma baixa autoestima, né, e dificuldade de linguagem, porque se ela não consegue escrever, ela não consegue ler, ou tem muita dificuldade para isso, então, ela com certeza ela vai ter muita dificuldade também, de falar, né, de compreender aquilo que está escrito, enfim. De que forma que a gente pode avaliar, né, é quase a mesma coisa que do outro, né, então que são músicas, coreografias, aquele joguinho do Twister, porque você no Twister a gente fala, né, as orientações são mão direita, na bolinha vermelha, pé esquerdo na bolinha verde. Então se você não sabe o que é direita e o que é esquerda, como é que você vai acompanhar, né. Então eu acho que é um dos mais interessantes para se fazer. Eh, Atividades de comando, né, eu nem sei o que que é isso aqui, chique boca de forno, mas assim, é qualquer coisa que se possa, hã, coloca a mão direita na orelha esquerda, né. E jogo de subir e descer, né, sobe e desce, então qualquer coisa, assim, brincar de subir degrau, sabe, de pular, assim, a criança não consegue acompanhar. Aí a gente passa para a estrutura espacial então, né.
que também tem suas etapas no desenvolvimento, né. Então, o primeiro é o conhecimento das noções, né, de espaço, o espaço em que a criança ocupa, né, que aquele corpo ocupa. A orientação espacial, então, também de você, aquilo que eu dei um exemplo para vocês, né, de você, conseguir distinguir se você cabe dentro de uma caixa de sapato ou de uma caixa de uma geladeira, né. A organização espacial, então a forma como você se posiciona, né, dentro daquele espaço. E a compreensão das relações espaciais, né, de que você, por exemplo, não pode, né, um corpo não ocupa 2 espaços ao mesmo tempo. Os distúrbios na estruturação espacial, eles levam, a lentidão, né, pra motoras, né, lentidão para organizar suas ações, então você demora muito para pensar, assim, que como que eu vou fazer isso, né, como que eu vou, hã, colocar o meu pé naquele quadradinho ali num jogo de amarelinha, tá. Gestos imprecisos, eh, isso aqui é muito, né, muito interessante que ele não vai distinguir o B do D, eh, o 12 e o 21, porque ele inverte também, tá. Não distingue N e U e B e P. Eh Quanto ao comportamento, desorganização, inibição também, e diferenciação de relacionamento, né, então dificuldade de relacionamento, né. Por todas essas dificuldades, né, a criança acaba ficando, deslocada mesmo em todas as situações, né, ela não é muito bem aceita, a gente pode se dizer. Disfunções da estrutura espacial, então dificuldade de orientar-se, dificuldade na discriminação visual, dificuldade de respeitar a ordem de sucessão de letras nas palavras e nas palavras nas frases. Dificuldade de respeitar limites da folha, então ele vai acumulando letras. Aquele que começa a escrever, aí ele vai espremendo as letras para caber dentro da folha, né? Ele não consegue raciocinar que ele pode usar a linha de baixo, por exemplo. Ou então ele começa pequenininho e vai aumentando, ou começa gigante e depois vai diminuindo, né, espremendo, coloca uma em cima da outra, enfim. Dificuldade para se organizar, então ele espalha as coisas, né, porque aí tem essa coisa da localização, né, do espaço, então ele não percebe que, assim, quanto mais espaço ele tiver, mais bagunça ele vai fazer, né, ele vai realmente se espalhar, né. Ele não distingue direita e esquerda, perde coisas com facilidade, porque ele não tem essa noção de espaço, então se ele enfiar, sei lá, uma bolinha dentro do sei lá, deixa eu ver, debaixo da cama, assim, ele não ele vai querer enfiar uma bola gigante dentro debaixo da cama, e ele vai conseguir, entendeu. Só que depois a bola vai se perder por lá mesmo, tá. Eh, não distingue a direita e a esquerda, e a observação, né, as causas das perturbações da estrutura espacial estão ligadas na integração do esquema corporal e perturbações da lateralidade. Então isso é importante para a gente lembrar que todo esse esquema corporal ele está interligado. E muitas vezes assim, né, essa é a grande dificuldade de você, né, de observar assim que tipo de intervenção a gente pode usar, né, ou de identificar exatamente qual que é a questão que precisa ser trabalhada, porque elas vão se confundindo, né, equilíbrio com lateralidade, com estrutura espacial, né, elas vão se misturando, principalmente quando se fala em linguagem, né, e quando se fala, nessas dificuldades de grafia, então você não sabe se ela está compreendendo o que ela está escrevendo, ou se ela tem dificuldades de lateralidade, então como que você vai trabalhar isso, né? Atividades avaliativas interventivas é quase a mesma coisa daquele outro, né, que eu tinha falado, que são músicas, coreografias, né, até que a gente tem que tomar muito cuidado para ele não se tornar automático, né, o direita e esquerda só quando ele canta a musiquinha, né, de alguma forma ele tem que compreender que ele tem 2 lados, né, e que um deles é chamado de direita e o outro é chamado de esquerda. É aquele joguinho, né, um bom treino mesmo, essas atividades de comando, eh,
pique-pega, né, eu não gosto muito pessoalmente, acho que não faz muita diferença para eles, né, mas, porque você precisa se esquivar das coisas, então você precisa de uma noção espacial, né, e se esquivar das pessoas, né, mas, eu acho que, quanto maior a dificuldade, mais frustrada a criança pode ficar. Nesses jogos de sobe e desce, dependendo de quem estiver acompanhando e orientando, tem que tomar muito cuidado também, né, com essa questão da frustração dessa criança, né. E esse ditado topológico que é assim, é a forma como você vai ditando, as palavras, né, eh, mas sempre, direcionando, entendeu, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, né, para que ela compreenda o que ela faz, esse espelhamento, enfim, todas aquelas dificuldades, que ela já apresentou. Quanto à estrutura temporal, né, então, a gente falou bastante sobre essa estrutura aqui, de que e eu ainda falei para vocês, né, que muitas, pessoas, que têm alguma demência, elas acabam, surgindo, né, essas dificuldades de estrutura temporal. Então o tempo é muito por quê? Porque o tempo é muito subjetivo, né, e a gente ficou conversando muito sobre isso na outra aula, né, do quanto agora, mais do que nunca, esse tempo é subjetivo. E ele é objetivo ao mesmo tempo, né, porque a gente tem horas, a gente tem minutos, a gente tem segundos, a gente tem o dia e tem a noite. Então, o meu tá melhor, Poliana? Mas baixou da hora para outra, não tô entendendo. Aqui tá normal para mim. Ah, deve ter sido aqui então. Eu vou ver aqui. Tá. Eh, então essas, etapas da estruturação, né, então ordem e sucessão primeiro, né, então saber, manhã, tarde noite, né, dia e depois noite, um dia, depois o outro, né, após uma noite, enfim. Duração dos intervalos, né, então a manhã vai de que horas a que horas? A tarde vai de que horas a que horas? A noite vai de que horas a que horas, né? Renovação cíclica de certos períodos, né, então você tem que, prestar atenção que esses períodos eles vão sempre, se renovando, né, à medida que o tempo passa. O ritmo também é importante, né, então se você, tem uma ocupação que te toma muito tempo, né, você vai ultrapassar aquele limite que você estabeleceu ali de período, né, então você passa, por exemplo, da manhã para a tarde, enfim. Então uma má estruturação temporal pode gerar movimentos quebrados, só fechar aqui. Ações desorganizadas, né, de forma motora, dificuldades em matemática, leitura interrompida, a pessoa não consegue relatar fatos, e comportamento, desorganização e atrasos, tá. Que outras perturbações a gente pode encontrar aqui na estrutura temporal, né, dificuldade de descobrir ordem e sucessão dos acontecimentos, dificuldade de perceber os intervalos, de seguir ritmo regular, ela não se situa entre antes e depois, e ela não tem noção de hora, ela não se organiza no tempo. A sensação de globalidade, né, o controle respiratório, lateralidade definida e equilíbrio corporal. Então aqui a gente ai, desculpa gente. Espera aí que eu fiz caca aqui. Só um minuto. Bom, então aqui na nossa terceira unidade, né, a gente já fala sobre programa, regula e verifica a atividade mental, né, então estruturas lobofrontal, isso aqui eu já falei para vocês que eu não vou cobrar, tá gente, isso pra gente eu acho que não interessa muito. Que tem quais funções, né, de aprendizagem humana, a função psíquica superior, que é ler, escrever e resolver problemas, função de planificação, avaliação, controle temporal, controle emocional, controle inibitório,
gratificação adiada, atenção voluntária, criatividade, no pré-frontal, áreas psicomotoras e as funções psicomotoras, coordenação global, coordenação motora fina. Vou repetir, não vou cobrar isso aqui, tá? Esses quadrinhos que tem aí na primeira, segunda e terceira etapas aqui dos slides. Coloquei mais como informativos mesmo. Bom, quais são então as dificuldades na coordenação motora global? O que a gente pode encontrar aí? Motora, né? Dificuldade em movimentar-se, dificuldade no desenvolvimento da coordenação visomotora, movimentos esteticamente feios e movimentos bruscos. E no comportamento, né, apatia e dificuldade de relacionamento. Dificuldades na coordenação. Então, dificuldades na coordenação visomotora tem como consequência, né, motoras, movimentos com pouca precisão, má caligrafia, dificuldades para desenhos gráficos e caderno desorganizado. Então, a gente falou um pouquinho disso sobre, né, na estrutura ali corporal. E comportamental, dificuldades de relacionamento, má vontade em realizar atividades e medo de errar. Nessas dificuldades de coordenação, então, falhas na realização dos movimentos, desequilíbrio e incoordenação, dificuldade de controle de gestos, rigidez, sinestesias e paratonia e tensão muscular, postura incorreta ao sentar, inclinada ou deitada, prejudicando a execução das atividades. No desenvolvimento motor da criança, então, o desenvolvimento é influenciado por 4 fatores que estão interrelacionados. Então, a maturação, né, a experiência, a interação social e a equilibração. E quais são os princípios básicos, então, desse desenvolvimento, né? Sequência invariável, o desenvolvimento é padronizado e contínuo, fatores genéticos e ambiente que vão regular o curso do desenvolvimento, aprendizagem é resultado da união dos vários aspectos, então, motores, afetivos, cognitivos e sociais, e toda experiência afeta o desenvolvimento posterior. O que a gente está falando aqui, gente? Que no desenvolvimento motor da criança existem vários elementos, né? Que a gente pode contextualizar aí que vão afetar ou influenciar o desenvolvimento dessa criança, tá? De várias formas. Então, a partir disso, né? A partir desses fatores e da relação entre eles, é o que a gente vai identificar essas dificuldades. Que tipos de defasagem que a gente pode encontrar, então? Né? Psicomotoras, né? As características principais são, né? Então, lentidão na marcha, gestos e postura inadequada, deficiência na coordenação de movimentos globais e finos, distúrbio de equilíbrio, distúrbios na relação espaço-temporal e deficiência ventilatória funcional. Afetivos sociais, então, obviamente, que está muito relacionado, né? Baixa resposta frente a eventos sociais, então você vai, obviamente, você tem dificuldade em se posicionar, você vai ficar se escondendo, né? Você vai ficar evitando eventos sociais. E isso acontece desde muito cedo, né? As crianças estão brincando, você acha que você não é capaz de acompanhar, então você vai evitar aquela brincadeira. Desconhecimento das limitações e possibilidades, desajustes em atividades em grande grupo e demonstração de reações tônico-emocionais ao ser solicitado individualmente ou em grupo. E cognitivas, né, atenção dirigida limitada, limitações de aprendizagem espontânea, memória falha nas questões espaciais e temporais, lentidão para aquisição de fala e baixa criatividade. Bom, com relação à aprendizagem, então, ela envolve um processo de informações, né? Então, psicomotores, socioafetivo, cognitivos, neurológicos, né? Enfim, isso aqui volta de novo, né? Ao conceito principal da psicomotricidade, que está diretamente relacionado às questões de aprendizagem também, né? Então, tudo isso está sempre muito associado. Aonde é que existe ou que se apresenta essa interseção desses fatores?
Gente, falta 2 minutos aqui para mim. Eu vou encerrar para a gente voltar, pode ser? Só para não me cortar? Ok? Então só 1 minuto aqui, por favor.